Boa noite, irmãos e irmãs. A paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais uma Palavra de um Líder, nesta série sobre personagens bíblicos do Novo Testamento. Hoje, nesta segunda mensagem da série, irei falar acerca de João Batista. Este é um personagem muito conhecido, com uma vida rica e cheia de ensinamentos para nós. Mas por isso mesmo temos de ir por partes e não podemos falar de tudo. Iniciaremos esta mensagem olhando para alguns acontecimentos antes do nascimento de João Batista. O pai era o sacerdote Zacarias e a sua esposa chamava-se Isabel e era também de uma linhagem de sacerdotes. Eles eram justos aos olhos de Deus e cumpridores dos mandamentos. Porém, Isabel era estéril e quer ela, quer o seu esposo já eram idosos quando, num dos dias em que este estava queimando incenso no santuário do Senhor, aconteceu o que lemos no capítulo 1 de Lucas, do versículo 11 ao 13, e eu vou ler na nova versão transformadora, que diz assim: Então, um anjo do Senhor lhe apareceu, à direita do altar de incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho e você o chamará João. O anjo ainda explicou que este menino seria especial, que seria a alegria de muitos e que iria reconciliar pais com filhos, que traria muitos israelitas de volta aos caminhos de Deus e que prepararia o coração do povo para a vinda do Messias. Porém, Zacarias duvidou. Mas quem o pode, na verdade, condenar? Mas por isso manteve-se sem poder falar até ao nascimento do menino. Mas houve algo que o anjo disse acerca deste menino ainda por gerar que eu queria salientar. Está no versículo 15 que diz, na NVT: será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. O anjo afirmou que este menino tão especial, ainda antes de nascer, já seria cheio do Espírito Santo. E podemos ler o cumprimento desta promessa do anjo no texto do mesmo capítulo 1, dos versículos 39 a 41, onde a sua mãe Isabel, que era prima de Maria, a mãe de Jesus, ao receber uma visita desta, Isabel foi cheia do Espírito Santo e com ela o bebê. E Isabel cantou louvores ao Senhor. E depois Maria também cantou o seu lindo Magnificat, adorando e exaltando a Deus. Depois disto, Maria ainda ficou com Isabel durante cerca de 3 meses. Depois do nascimento de João Batista, o pai Zacarias, que se mantinha incapaz de falar, como o anjo lhe disse que ia acontecer, apenas começou a falar depois de ter confirmado, escrevendo numa tábua, que o nome do menino devia de ser João. Nesse momento, Zacarias começou a falar e profetizou. Desta profecia, ainda no capítulo 1 de Lucas, na nova versão transformadora, eu gostaria de ressaltar os versículos 76 e 77, dizem assim: E você, meu filhinho, será chamado profeta do Altíssimo, pois preparará o caminho para o Senhor. Dirá a seu povo como encontrar salvação por meio do perdão de seus pecados. Depois de todos estes eventos, diz a palavra, em Lucas 1:80, na nova versão transformadora, diz que João cresceu e se fortaleceu em espírito e viveu no deserto até chegar o tempo de se apresentar ao povo de Israel. Só estes textos já davam para muitas e muitas mensagens. Mas gostaria de salientar que este foi um bebê separado, consagrado para servir ao Senhor. Foi mesmo ungido para tal, ainda no ventre da sua mãe. Por vezes achamos que Davi foi ungido rei muito tempo antes de assumir o trono, ou seja, de cumprir o seu ministério. O que dizer de João Batista, que foi ungido profeta do Senhor ainda antes de nascer? Depois de nascer, o Senhor deu uma profecia ao seu pai acerca dele.
Mas nada foi apressado. Nenhuma etapa foi ultrapassada. Foi aguardado o tempo próprio em que este cumpriria o seu ministério e se revelaria a Israel. De tanto que podia aprender aqui, quero partilhar o seguinte pensamento. Quem tem um chamado de Deus não precisa de anunciar que o tem. Não precisa exibir que o tem. Espera, serve e pela demonstração das suas capacidades e do seu caráter, acaba por ser evidente para os outros o ministério que Deus entregou a essa pessoa. E aí são os outros que testificam desse chamado. E, portanto, é reconhecido esse chamado e esse ministério. É assim que Deus trabalha, sem exibicionismos e autopromoções. Vamos olhar agora para o ministério de João Batista. Qual era o seu objetivo? O que fazia e qual o principal conteúdo da sua mensagem? Bem, quanto ao objetivo do ministério de João Batista, vamos ler em Marcos capítulo 1, versículos 1 a 4, na versão King James, que diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, conforme está escrito no livro do profeta Isaías: eis que eu envio o meu mensageiro adiante de ti, a fim de preparar o teu caminho. Voz do que clama do deserto: preparai o caminho do Senhor, tornai retas as veredas. E foi assim que chegou João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Então, é claro por este texto que o objetivo do ministério de João Batista era preparar o caminho para o ministério de Jesus. E com isso cumpria uma profecia antiga de Isaías, confirmando que em Jesus todas as profecias messiânicas se cumpriam. Quanto ao que João Batista fazia, já lemos no texto que ele pregava e batizava um tipo de batismo que era de arrependimento para perdão de pecados. Tal como hoje nos arrependemos dos pecados para salvação, orando para aceitar Jesus, João Batista pregava o mesmo, e em vez de apenas fazermos esta oração para aceitar Jesus com arrependimento, ele levava as pessoas junto de águas e batizava-os com o mesmo fim. Vamos ler em Mateus capítulo 3, versículos 4 a 6, nova versão transformadora, que diz assim: as roupas de João eram tecidas com pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Gente de Jerusalém, de toda a Judeia e de todo o vale do Jordão ia até ele. Quando confessavam os seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. Era isto que João fazia. Uma figura estranha, um homem fora do normal, com uma mensagem forte e que levava as pessoas à confissão de pecados e com isso ao batismo. Quanto à sua mensagem, podemos dizer que, no mínimo, era bastante forte. Vamos ler Lucas 3, capítulos 7 a 14, na nova versão transformadora, que diz assim: João dizia às multidões que vinham até ele para serem batizadas: a raça de víboras! Quem os convenceu a fugir da ira de Deus que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não digam uns aos outros: estamos a salvo porque somos filhos de Abraão. Isso não significa nada. Pois eu lhes digo que até destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Agora mesmo o machado de julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda a árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. E as multidões perguntavam: o que devemos fazer? João respondeu: se tiverem 2 vestimentas, deem uma a quem não tem. Se tiverem comida, dividam com quem passa fome. Cobradores de impostos também vinham para ser batizados e perguntavam: mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu: não cobrem impostos além daquilo que é exigido. E nós? Perguntaram alguns soldados: o que devemos fazer? E João respondeu: não pratiquem extorsão,
nem façam acusações falsas. Contentem-se com o seu salário. No fundo, João pregava o arrependimento e a mudança de vida, que se devia expressar numa vida de solidariedade com o necessitado e de um comportamento correto, sem cobrança indevida de impostos, sem extorsão e com o contentamento com o próprio soldo. Resumindo, podemos aprender com João que a mensagem mais importante do cristianismo é a mensagem do arrependimento e da mudança de vida, que o deve acompanhar. Afinal, o seu ministério era preparar o caminho para Jesus, ou seja, encaminhar as pessoas do seu tempo para o Salvador. Ele batizava aqueles que confessavam os seus pecados e se arrependiam. E era essa a sua mensagem: clamar e chamar o povo do seu tempo para o arrependimento e mudança de vida. João Batista agia como a igreja deve hoje agir. Devemos encaminhar as pessoas para Jesus, pregando o arrependimento e a mudança de vida e levando-as ao compromisso do batismo. Por isso, João deve servir como espelho da nossa vida. Está nas Escrituras também como contraponto da nossa vida, como comparação, dado para ainda hoje nos confrontarmos connosco mesmos e avaliarmos se de facto estamos a seguir o seu bom exemplo. Mas ainda há mais a dizer acerca de João Batista. Há ainda duas coisas bem importantes a dizer de João Batista. A primeira coisa é que ele sabia bem quem ele era e sabia manter-se nessa posição. A segunda foi que Jesus deu testemunho acerca de João Batista. Jesus, o Messias, deu testemunho acerca de João Batista. João sabia que não era o Cristo, que não era o Messias, que tinha um ministério que servia apenas para preparar o caminho para o ministério do verdadeiro Messias. E ele estava em paz com isso. Tinha consciência do seu lugar e nunca teve a ideia nem a intenção de usurpar as luzes da ribalta em relação a Jesus. Leiamos as suas palavras em João, capítulo 3, versículos 27 a 36, na Nova Versão Transformadora. É um texto um bocadinho longo, mas eu gostava que os irmãos me acompanhassem. Diz assim, eu vou ler na NVI. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Nos nossos tempos, os líderes atropelam-se, traem, procuram roubar o lugar de destaque uns dos outros. Mas também há isto sem ser entre líderes. Tem pessoas que se agarram aos seus pequenos poderes, outros que procuram roubar o lugar dessas pessoas. Em vez de cada um procurar entender o seu lugar, aceitá-lo e melhorar nele, como fez João Batista, reconhecendo que é Jesus quem tem que brilhar mais,
uma luta pelo lugar do outro, uma inveja pelo serviço do irmão, uma disputa pela igreja do colega. Esse foi o comportamento de Satanás, que o fez ser expulso do céu. No nosso meio, a estrela só pode ser uma. A estrela da manhã, Jesus, o nosso Senhor. E com este comportamento de João, esta humildade e noção pessoal de quem era, sem nunca tentar ser usurpador de um lugar que não era o seu, ele alcançou um testemunho de Jesus que ninguém mais teve, nem tampouco terá. Jesus disse em Mateus 11:11 na NVI: digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia o menor do reino dos céus é maior que ele. O que podemos mais desejar, irmãos, do que sermos elogiados por Jesus? O que mais podemos desejar de ouvir dele no último dia: vinde benditos do meu Pai? Nada pode ser mais precioso do que isto. A nada mais podemos dar importância do que procurarmos ser dignos de ouvir Jesus falar connosco. Mas para isso precisamos de entender a mensagem de arrependimento de João Batista, mudar de vida, descer às águas do batismo e seguir Jesus. Mas para isso precisamos saber qual é o nosso lugar no reino. Lutar para, nesse lugar, fazermos mais e melhor. Mas para isso, precisamos de nos mantermos fiéis a Jesus, como João Batista foi. Que pela sua fidelidade à mensagem de Deus, à mensagem que Deus lhe deu para partilhar e ao ministério que Deus lhe deu para ele cumprir, ele foi preso e perdeu a sua vida. Porém, ganhou muito mais. Ganhou o seu lugar para sempre perto do Senhor. Que Deus abençoe cada um e cada uma. Muito obrigado por terem assistido a esta mensagem e que Deus abençoe.